Pessoal, vamos continuar aqui então falando sobre os conceitos, estrutura, supremacia e classificação das constituições federais, ok? Estamos aí na semana 1ª, dia 3. Então aqui quanto à origem, a classificação das constituições, elas podem ser então outorgadas, promulgadas, cesaristas ou pactuadas, ok? A nossa Constituição Federal vai ser o que? Promulgada, perfeito? Então, veja só. Então, as constituições outorgadas são as constituições impostas, ok? Então, nós tivemos algumas constituições impostas, como o caso aí, no caso da 1967, que foi o caso da ditadura militar, certo? No caso lá na segunda situação lá, quando o próprio Getúlio Vargas, quando ele estava firmando o pulso dele de ferro ali, o baixinho invocado, colocou a segunda constituição dele também como uma constituição outorgada, imposta. Ela foi apelidada como Constituição Polaca, por ter um caráter fascista de uma inspiração polonesa, ok? Depois nós tivemos aí a emenda constitucional, de 69, também na era aí da ditadura militar, que ela é considerada por alguns como Constituição também outorgada, perfeito? E ainda antes da proclamação da República, em 1824, nós também tínhamos uma Constituição outorgada, ainda que alguns autores venham dizer que não é uma Constituição Federal, ok? Então elas são impostas pelo agente ou um grupo governamental estabelecido ad hoc, que é o cara que ele é nomeado para isso, após um evento revolucionário, certo? Que não recebe ou não recebeu legitimidade popular para reformular uma nova ordem constitucional, ok? Então tivemos o caso aí do Getúlio Vargas, ditadura militar, que foram muito aí emblemáticas e são consideradas aí constituições outorgadas que não têm legitimidade popular. Depois nós tivemos também o que? As constituições, agora sim, as promulgadas, que elas também são chamadas de democráticas, as que são votadas, ou também são chamadas constituições populares. Então são aquelas originadas da vontade popular, ela é manifestada de duas formas. A primeira forma pode ser o que? Diretamente, por meio de um plebiscito ou um referendo. O que significa plebiscito ou referendo? Plebiscito antes de acontecer a consulta ao povo, e o referendo é após o acontecimento, o povo referenda o ato, ok? Ou de forma o que é o mais costumeiro, de forma indireta, por meio de um representante em uma Assembleia Constituinte, ok? Então a Constituição Federal nossa aí ela foi realizada de forma indiretamente, foi promulgada de forma indiretamente por uma Assembleia Constituinte. Se você olhar lá no final da Constituição Federal, vai estar todos os nomes das pessoas que participaram daí da Assembleia Constituinte, não está saindo Constituinte, que foram as pessoas que estavam incumbidas para formular aí a lei suprema, ok? Quais são os exemplos das leis supremas ou das constituições promulgadas no Brasil? Primeira foi a própria Constituição Federal aí republicana, então a primeira da República. Imagina, a primeira da República não fosse uma Constituição democrática, não teria sentido, ok? A outra quando Getúlio estava chegando no poder, e a outra quando ele estava saindo do poder, de 1988, ok?
trouxe esses dados históricos, não necessariamente bem certinho, mas é só para você ter uma noção, para você lembrar mais ou menos aí quando eventualmente o examinador perguntar. Normalmente quando uma prova muito específica, ele coloca aí para você perguntar que a Constituição X ou YZ ela era promulgada ou outorgada, ok? Mas é muito difícil cair essas questões, mas pode cair. Então, para você ter esse suporte para tentar lembrar aí. Também nós temos as cesaristas, que elas são elaboradas sem a participação popular. Então, cesarista, então vai ter alguém que vai ser um agente revolucionário ou um César, perfeito? E ele vai elaborar uma Constituição sem a participação popular. Depois, posteriormente, ele vai mandar aí, ser ratificada essa Constituição aí por meio de um referendo popular, certo? Então é quase igual uma Constituição promulgada, ok? Então elas são outorgadas travestidas de promulgadas. Por que outorgadas? Porque elas são impostas, porque elas são de livre e espontânea pressão, certo? Se o povo não votar daquela forma, vai o déspota, ele vai lá e corta o pescoço do povo. Então é por isso que ela vai ser uma Constituição cesarista. Ela vai ter uma outorgada, imposta, travestida de promulgada, porque aparentemente ela vai trazer aí esse referendo, mas esse referendo popular na realidade vai ser uma pressão aí pelo agente revolucionário, ok? Que é um ditador. E por fim nós temos aí a Constituição pactuada ou Constituições pactuadas. São chamadas de dualistas. Então resulta então de um pacto entre quem? O Poder Executivo e o Legislativo. No Poder Executivo vai estar aí sendo representado por uma monarquia e o Legislativo pela burguesia. Então são elaboradas durante as transições, certo? Do regime monárquico para o liberal. Exemplo, surgem a partir desse conflito entre poderes que exigem a elaboração de um pacto. Exemplo disso foi a Constituição Francesa de 1791, na qual o poder monárquico, em franca decadência, sofria rigorosa vigilância dos representantes do parlamento pós-revolucionário. Perfeito? Então, Constituição pactuada vai ser entre o executivo, que está em decadência, e o legislativo, que é a burguesia, ok? Ocorre durante transições de regimes aí monárquico para o liberal. Agora quanto à forma, confiformob, forma, lado forma, lembrar que elas são escritas ou não escritas, perfeito? Então quanto à forma, vai ser a mesma situação lá do ato, lembra? Só para você lembrar que é quanto à forma e não é quanto, por exemplo, aqui quanto à origem. Isso aqui é quanto à origem, ok? Quanto à origem, pode ser escritas ou não escritas? Não, tá errado. Então, ó, vou estar aqui na frente. Quanto à origem, vai ser outorgada, promulgada, cesarista ou pactuada. Quanto à forma, aí sim, escritas e não escritas. Então, para você lembrar a forma, lembra do confiformob, que também vai se relacionar quanto à forma escrita ou não escrita. Constituições escritas são aquelas formuladas em um único regra, perfeito? Regra, a gente já vai ver que tem exceção. Em um único documento, e esse documento é o que? Escrito, elaborado solenemente, elaboradas por um órgão constituinte, um determinado momento, resultando num documento escrito único, do qual constam todas as normas constitucionais. Isso daqui é a regra. Exemplo disso daqui, a nossa Constituição de 1988.
pode ser consolidadas também em mais de um documento escrito. Então aqui é a exceção. Então a exceção é que não precisa ser apenas um único documento, mas pode ser consolidadas em mais de um documento escrito ou num conjunto de documentos positivados em textos escritos, todos com caráter formalmente constitucional. O que é formalmente constitucional? Que obedece à forma pela qual se foi elaborada a Constituição, o rito que precisa para uma Constituição Federal, ok? Então não precisa estar todos num documento apenas, então ele vai ser a regra, um documento e esse documento escrito. Exceção, conjunto de documentos, e esses documentos obviamente são escritos e todos têm o caráter formalmente constitucional. E as não escritas, então são aquelas que surgem com o passar do tempo aí, então ele vai ser de forma lenta, ocorre de forma lenta e ocorre de uma evolução histórica do Estado, ok? Então são integradas aí por leis escritas. Então veja, não é porque ela é não escrita que não vai ter nada escrito, mas nesse caso vai ser leis escritas, esparsas, jurisprudências, normas costumeiras e convenções, ok? Então seria isso. Então é um erro acreditar que as constituições não escritas, ou também são chamadas constituições não escritas, como consuetudinárias, sejam integralmente baseadas em costumes, ok? Não, eles vão estar não só integralmente baseados em costumes, mas também estão aí relacionados aí, por exemplo, como nós trouxemos aqui no slide anterior, baseado em algumas leis de jurisprudências, ok? A Constituição inglesa representa é a representante atual dessa espécie. Então, não escrita, você vai lembrar que vai ter costumes, certo? Não escrita significa que não existe uma Constituição Federal, certo? Mas não quer dizer que não tenha nada escrito, ok? Então esse é o entendimento. Então tem regras estabelecidas em documentos esparsos. Então regras estabelecidas em documentos esparsos significa que alguma coisa tem escrito, certo? E são também definidas em costumes, jurisprudências escritas, portanto, convenções, certo? Então é nesse sentido aí que você tem que lembrar. O que mais? Quanto à aderência que advoga de serem instáveis, certo? Então, alguns pensam por essa Constituição ser não escrita, ela vai ser instável. Lê do engano, porque as constituições não escritas, elas não implicam de serem instáveis, certo? Então elas são, por elas terem aí um grau muito grande de costumes, ela vai ser fortemente como que eu posso dizer, caracterizada, certo? Pela tradição e pelo atavismo cultural. Então uma cultura ela é de difícil mudança, então não são objeto de alterações significativas ao longo do tempo, ok? Então elas não são menos estáveis, então normalmente elas são mais estáveis, então são consagradamente aí, fortemente são consagradas pela tradição e não são objeto de alterações significativas ao longo do tempo. Perfeito? Quanto ao modelo de elaboração, ele pode ser então dogmáticas ou históricas, certo? Nossa, aqui é o que? É uma Constituição dogmática. São caracterizadas por serem escritas,
elaboradas pelo constituinte ou diretamente pelo povo, sistematizando dogmas, princípios e ideias predominantemente aí na teoria e no direito em um dado momento histórico, ok? Então, constituições dogmáticas necessariamente serão o quê? Serão escritas e elas vão sistematizar dogmas, princípios predominantemente naquele período de tempo que eles estiverem vivendo, quando estiver ocorrendo então aí a elaboração da Constituição. Ela pode ser então dogmática ortodoxa ou heterodoxa. A ortodoxa vai ser por retratar apenas uma ideologia. Exemplo das constituições das repúblicas socialistas aí, soviéticas, perfeito? Então apenas uma ideologia. E no nosso caso nós temos a Constituição Federal de 1988, que vai tratar aí de dogmática, heterodótica ou eclética, ou aberta ou ainda plural. Então típica de estados democráticos, também denominadas pragmáticas, se retratarem diferentes forças ideológicas. Então se fundamenta em mais de uma ideologia. Então seria isso, perfeito? E por fim nós temos as constituições históricas. As constituições históricas são aquelas resultantes de um lento e permanente desenvolvimento das tradições, ok? Os fatos sociopolíticos e históricos constituindo uma síntese da evolução do Estado. Então vai estar aí então geralmente serão aí as constituições não escritas, ok? Então portanto não são elaboradas por um órgão constituinte, então elas tendem a ser mais estáveis, exemplo então as não escritas aí, beleza meu povo? E por fim aí nós vamos ter aí, quanto à estabilidade, nós vamos ter aí a imutáveis, rígidas, semi-rígidas e flexíveis, perfeito? Então nós vamos começar aqui e terminamos na próxima aula. As constituições imutáveis não admitem modificação, perfeito? Então isso aqui é só para dizer que existe a classificação, mas na prática nós não temos nenhuma constituição federal de algum país aí que ela seja imutável. Então hoje nós não temos histórico que diga que existe uma constituição que ela seja imutável, perfeito? Depois a gente vai ver então aí as demais. Na realidade tem mais uma aqui, constituições rígidas. Eu vou deixar para o próximo slide aí, para a próxima aula aí, para não ficar tão grande aí. Beleza, meu povo? Um abraço aí, fiquem com Deus.